Olá, querido aluno, seja bem-vindo novamente à nossa aula 10. Essa daqui é a nossa parte 2. Então, nós estávamos discutindo algumas relações, algumas questões do risco. Então, nós vimos que o risco, ele é classificado em risco de acidentes, mecânico, biológico, químico, ergonômico, físico. Nós vamos classificar agora o restante. Nós vimos lá o risco mecânico ou risco de acidente, é aquele que a gente precisa ter o contato do agente com o trabalhador para que haja aí o acidente de trabalho. Então, cortes, a gente viu eletricidade, armazenamento, tudo isso aí está englobado na questão do risco de acidente mecânico, ok? Bom, risco ergonômico. O que é risco ergonômico, né? Consideram-se agentes ergonômicos todas as situações causadoras de estresse físico ou psíquico, posturas incorretas, lombalgias, torcicolos e desvios da coluna e etc. Né? Nós já vimos as questões dos agentes, né, ergonômicos. A gente já fez estudo ergonômico, capacidade de carga, posição, alcance, limites de movimentação, turnos, lembra da questão dos turnos, do cansaço, da repetitividade de uma função, tudo isso é risco ergonômico. Então, temos 2 videozinhos aqui para vocês assistirem depois, tá, gente? Falando dos riscos ergonômicos. Então, dê uma olhadinha depois em casa aí, né, a questão desses riscos, tá? Bom, podemos colocar aqui agentes, por exemplo, esforço intenso, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigências de posturas inadequadas, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos intensos, né? Temos aí as situações de inadaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores geradas pelos agentes aqui apontados. Então, todos esses agentes é uma desadaptação, são uma desadaptação do posto de trabalho, né, que nós já vimos como fazer análise do posto de trabalho nas nossas primeiras aulas, com a situação do trabalhador, com o próprio trabalhador, das condições psicofisiológicas dos trabalhadores, tanto psíquicas como fisiológicas desse nosso trabalhador, como físicas do nosso trabalhador. Quais são as consequências que nós temos aí de uma exposição aos agentes aí, de esforço físico, aos riscos ergonômicos, aos agentes do risco ergonômico? Cansaço, dores musculares, fraqueza, alteração do sono, reflexo na saúde e no comportamento, hipertensão arterial, taquicardia, doenças do aparelho digestivo, como gastrite, úlcera, tensão, ansiedades, etc. Temos aqui outros agentes, por exemplo, trabalhos em turnos e noturnos, né? Jornada de trabalho prolongada e outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. Então, tudo isso são aí considerados riscos ergonômicos, tá ok? Nós temos aqui também o desenvolvimento, por exemplo, de lesão por esforço repetitivo e o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, né, que é a LE e a DORT. Também são consequências aí dos riscos ergonômicos. Tudo bem, gente? O próximo agente que nós vamos ver aqui, ó, são os riscos biológicos, né? Considera-se aqui risco biológico as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Então, todos os elementos aqui, protozoários, bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, são vírus, são considerados aí risco biológico. Então, bactérias, fungos, protozoários e vírus, né, são micro-organismos patogênicos presentes em ambientes de trabalho que são encontrados em situações locais como alimentos deteriorados, cemitérios, esgotos, laboratórios, lixo urbano, lixos urbanos, industriais, área hospitalar, etc. Como consequência, nós temos o quê? Infecções intestinais, brucelose, tuberculose, micoses, leptospirose, vários tipos de doença que nós podemos aí estar expostos aos agentes biológicos.
Vermes e outros parasitas, né? São seres biológicos causadores de doenças como solitária, esquistossoma, ascarídeos, lumbricoides, etc. São presentes aí em esgotos, fossas, animais doentes, etc. Podemos desenvolver doenças aí como teníase, verminoses em geral, diarreia, e aí esquistossomose também é uma doença causada por parasita. Ok? Insetos também são risco biológico, né? E aí, seres vivos portadores de micro-organismos patogênicos e substâncias alérgicas e tóxicas, como mosquitos, moscas, abelhas, etc. Elementos doentes, etc. Doenças como cólera, diarreia, infecção, alergias, irritação, chagas, febre amarela, dengue, etc. Aí, ocasionados aí pelo risco biológico. Um outro risco representado aqui, só lembrando, né? Risco ergonômico amarelo, risco biológico marrom, tá? E o nosso risco físico em verde. O que é considerado risco físico? Poxa, professor, risco mecânico não é risco físico? Não. Risco mecânico e risco físico são coisas diferentes. O que nós podemos encaixar dentro dos riscos físicos, né? Considera-se assim, agentes físicos, diversas formas de energia a que possa estar exposto o trabalhador, tais como energia sonora, ruído, né? Energia mecânica, vibrações, pressões também é mecânica, pressões anormais, calor frio, energia calorífica, né? Radiações ionizantes ou não ionizantes, aqui dependendo da situação, ela é calorífica ou não, né? Umidade. Então, todas essas formas são riscos aqui, agentes de risco físico. Por exemplo, nós temos aqui o ruído. O que é o ruído? Ruído é o barulho ou som indesejável produzido por máquina, equipamento ou processos. Qual é a consequência, qual é o dano que nós podemos aí conviver com relação ao ruído? Temos aí distúrbios gastrointestinais, irritabilidade, vertigens, nervosismo, aceleração do pulso, aumento de pressão arterial, muito ocasionado aqui por estresse, né? Contração dos vasos sanguíneos e músculos, surdez parcial ou total, impotência sexual, todos esses podem ser aí ocasionados por ruído, tá? Uma das formas da gente lidar com a situação, né? Insistindo para o nosso colaborador usar os protetores auriculares é a consequência da impotência sexual. O risco de impotência sexual. Aposto que todos vão aí utilizar. É um fator muito gritante, né? É um fator muito chamativo para o nosso trabalhador quando nós usamos esse tipo de argumentação. Tá? Tem aqui um outro videozinho para vocês darem uma olhadinha, tá, pessoal? Em casa, vocês podem, com calma, olhar, tá? Então, algumas relações, algumas situações aí de exposição aos ruídos, etc. Né? Depois vocês dão uma olhadinha em casa. Tem até um sonzinho legal para vocês aí terem, olharem um vídeo. Bom, com relação ao ruído, nós podemos tomar algumas medidas, né? Então, o controle do ruído são medidas que devemos tomar no sentido de atenuar o efeito do ruído sobre as pessoas. Então, aí, o uso de protetores auriculares, né? Esse aqui é o abafador, para aí diminuir o efeito, né? Atenuar o efeito, né? Diminuir o efeito do ruído sobre essa pessoa. Né? Então, temos aqui o ruído, nós temos a nossa máquina, pela própria movimentação da máquina, né? Nós temos o nosso homenzinho aqui, e pelo próprio funcionamento da máquina, nós temos aí a produção desse ruído. Né? Nós temos daí o controle do ruído, né?
A primeira na fonte, então a segunda no meio e terceiro no receptor. Né? O controle na fonte é atuar na fonte geradora do ruído com o objetivo de eliminar, atenuar ou reduzir os níveis de som. Às vezes, com uma boa lubrificação dos elementos mecânicos da nossa máquina, a gente consegue aí diminuir, né, a fonte de ruído. Então, o uso de uma lubrificação efetiva dentro do nosso maquinário pode aí diminuir a situação. O controle no meio, né, quando não é possível o controle do ruído na fonte, ou a redução obtida não foi suficiente, né, foi insuficiente, então devemos aí passar a considerar medidas que visem controlar o ruído na sua trajetória de propagação. Né? Podemos aí colocar anteparos, né? Podemos conseguir isso de duas maneiras, evitando que o som se propague a partir da fonte, e aí fazer o enclausuramento, ou evitando que o som chegue ao receptor, e aí, em vez de encapsular a máquina, nós encapsulamos, nós enclausuramos o trabalhador. Enclausuramento simples, né? Material isolante acústico, só que acontece muito com o motor do carro. Então, carros novos, gente, bem, se vocês, dependendo do carro que vocês têm aí, carros novos, se você abrir o capô do carro, vocês vão perceber que existe uma manta no capô do carro, que ela serve para quê? Para diminuir o ruído, o barulho dos motores de combustão. Um outro fato é que você pode comprar um carro elétrico, daí não vai ter esse barulho de combustão aí, tá? Baratinho que é. Bom, enclausuramento duplo, né? Com duplo material aí isolante. Enclausuramento simples com absorção. Então aí temos aí o material absorvente acústico e aí um material isolante. E temos aí o duplo com absorção. Mesma coisa. E aí, os materiais aí absorventes de ruídos nesses meios aqui, enclausurando o nosso maquinário. Alguns exemplos aqui, né, do enclausuramento, e aí para diminuição aí exatamente do barulho, né, do ruído. Nós também podemos fazer o controle aí no receptor, não podendo ser considerado como controle do ruído, né? Não podendo ser aí feito a eliminação na fonte, nem no meio, mas apenas a eliminação de alguns efeitos. Pode-se também diminuir o tempo de exposição com a rotação de turnos, ou uso de gabinetes aí de repouso. Nós podemos aí atuar em cima do receptor. Tirando o receptor ali de perto da fonte do ruído, então, trabalhar com rotação dentro da nossa indústria, é até uma forma da gente não ter aquele elemento repetitivo dentro da produção, é fazer essa rotação e aí a gente expõe aí, diminui o tempo de exposição desse trabalhador em relação ao ruído. Tá? Nós temos aqui a máquina, o nosso homenzinho com o nosso protetor auricular aqui, uma forma de agirmos em cima do receptor. Então, outros riscos que nós temos, além do ruído, é a questão das vibrações. Né? São aí oscilações, tremores, balanços, movimentos vibratórios e trepidações produzidas por máquinas e equipamentos. Podem ocasionar aqui alterações musculares e ósseas, problemas de articulação, distúrbios na coordenação motora, enjoo, náusea, diminuição do tato. Podem ocasionar problemas também aí de circulação, tá, gente? Então, é um cuidado que nós temos que ter com as vibrações. As radiações não ionizantes, né, são a energia eletromagnética. Ela apresenta-se na forma de raios infravermelhos, ultravioletas, micro-ondas e laser. Podem ocasionar alterações na pele, cataratas, conjuntivite, câncer de pele, lesões na retina. Temos as ionizantes, né, por exemplo, raio-x, micro-ondas é classificado aqui como não ionizante. Eu lembro, a ionizante é que causa alteração celular, tá, gente? Então, energia produzida por materiais artificiais que afetam gravemente o organismo humano, tá? Como césio, cobalto, aparelho de raio-x, irídio, etc. Produz aí queda de cabelo, lesões na córnea, lesões celulares como um todo, tá, gente? Pode ocasionar câncer, inclusive. Cristalino, perda da imunidade biológica,
câncer, mutações genéticas com efeitos de gerações futuras. Frio é também um risco físico, né? A baixa temperatura utilizada em processos industriais como câmaras frias, gases refrigerados, etc. Podem ocasionar queimaduras, alergias, hipotermia, problemas circulatórios, doenças como resfriados, inflamações nas amígdalas e etc. Tanto frio como calor, tá, gente? Calor também é considerado aí como um risco físico da nossa, dos agentes. É um agente físico, tá? Pressões anormais, atividades que expõem um homem a condições de pressão diferentes de uma atmosfera, como mergulho aquático, trabalho em tubulações pneumáticas, túneis pressurizados, etc. Pode causar aí barotraumas, né? Narcose do nitrogênio no cérebro, embolia gasosa, espasmos musculares, etc. Então, toda vez que nós temos uma variação muito grande de pressão, pode ocasionar aí problemas nos pulmões e uma concentração de nitrogênio grande. O nitrogênio que vai se juntar e aí a gente tem um problema no pulmão. Esse problema, ele acontece também com mergulhadores. Então, quando o mergulhador vai muito fundo, a subida dele tem que ser uma subida lenta. Ele não pode fazer uma subida brusca aí de altas profundidades, mergulho em altas profundidades, tá? Por quê? Pode ocasionar problemas nos pulmões, ocasionado pelo nitrogênio, tá? Não só no pulmão, também como no cérebro. Ok, gente? Bom, umidade também é um risco físico. Atividades realizadas em ambientes alagados ou encharcados podem ocasionar doenças respiratórias. Calor, nós falamos também, como o frio, ele é um agente físico. Alta temperatura utilizada em processos industriais ou produzidos por máquinas, equipamentos como caldeira, fundição, siderúrgicas, indústria de vidro e etc. Pode causar queimaduras, inflamação dos olhos, conjuntivite, taquicardia, cansaço, irritação na pele, fadiga, prostração, perturbação das funções digestivas, isolação, insolação, internação e etc. O último agente que nós temos aqui é o agente químico, né? São os riscos químicos. Considera-se como agente químico as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumo, névoa, neblina, gases ou vapores, ou que pela natureza das atividades de exposição possam ter contato ou ser absorvidos pela pele ou por ingestão. Então, vias de penetração no organismo pode ser respiratória, a inalação pelas vias aéreas, via cutânea, através da pele, ou ingestão aí. Tá bom? Bom, poeira. São partículas sólidas suspensas no ar, derivadas de esmerilhamento, trituração, impacto, manejo de materiais, etc. Pode causar doenças como silicose, pneumoconiose, asbestose, bicinose, todos aqui relacionados ao sistema respiratório, tá, gente? Fumos, partículas sólidas suspensas no ar, gerados aí pelo processo de condensação de vapores metálicos, tais como chumbo, antimônio, manganês, ferro e etc. Pode causar aí grande toxicidade, podendo causar doença pulmonar, febre de fumos metálicos, intoxicação de acordo com o metal, como aí o saturnismo, né? Saturnismo é intoxicação por mercúrio. Névoas, tá? São partículas líquidas em suspensão derivadas de pintura por pistola, spray, processo de lubrificação, etc. Então, é necessário usarmos aí uma máscara de proteção antipartículas apropriado para névoas, tá? Que bloqueia efetivamente o tamanho das partículas gerados no processo. Por isso que o equipamento de proteção individual deve ser estudado, gente. Deve ser aí, prestar atenção para a gente colocar o equipamento correto. Irritação nos olhos, das vias aéreas superiores ou outras complicações. Neblinas são aí partículas finas no ar, atingem o sistema respiratório, podendo ocasionar intoxicações, dermatites e lesões dos pulmões. Temos as fumaças, que são partículas combinadas com gases originários de combustão incompleta. Nós falamos já de fuligem, né? E aí a combustão incompleta é aquela que nós não temos oxigênio suficiente e vem aquela fumaça preta, né? Porque a fumaça de uma combustão completa ela é transparente, né? Então ela não é, a gente não consegue perceber porque basicamente é gás carbônico
e água, né? Dióxido de carbono e água que provém de uma combustão completa. Nós estamos conseguindo enxergar, é uma combustão, é fumaça provinda de uma combustão incompleta. Pode ocasionar intoxicação, asfixia, irritabilidade das vias aéreas e óleos, né? Vapores é a fase gasosa de uma substância que, nas condições normais de temperatura, pressão, é sólida ou líquida, como vapor de gasolina, álcool, benzina, etc. Ação depressiva ao sistema nervoso, danos aos diversos órgãos e ao sistema informador do sangue. Temos os gases e outros produtos químicos em geral também, como agentes químicos. Tá? As medidas de controle são aí na fonte, através, por exemplo, de sistemas de exaustão, no processo, com a substituição de um produto tóxico por um menos tóxico, e também aí em relação ao uso dos EPIs. Bem, gente, basicamente esses eram os riscos. Nós estudamos os riscos, a classificação dos riscos que nós temos, e daqui a pouco a gente se encontra na aula 3 para falarmos sobre o mapa de risco. O que é, como fazer, os cuidados que nós temos que ter em relação ao mapa de risco. Tá ok? Bate uma água no rosto, toma uma aguinha, vai lá, volta daqui a pouco para a nossa parte 3 da nossa aula 10. Um abraço e até mais. Tchau!